Vamos falar sobre esse mês de março. Estamos já acostumados, a compreender de que cada mês do ano existem algumas cores que representam algumas condições de saúde e que passam a ser temas mais efetivos, de uma discussão mais contundente durante os meses que percorrem o ano. O mês de março, ele é, entre outras cores, lilás. E ele é lilás porque é um mês de prevenção e combate ao câncer de colo uterino, um dos poucos cânceres, talvez o único, que tenha 100% de prevenção. Mas por que é que a gente não previne? É algo que a gente vai também conversar aqui. Eu já estou com a médica ginecologista, a doutora Laís Pereira Leite, que a gente agradece, viu, doutora, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. É um prazer estar falando aqui com você e com os ouvintes da CBN Maceió, para a gente estar conversando hoje sobre um tema importantíssimo, na saúde da mulher e na saúde pública de uma maneira em geral. Como você mesmo ressaltou, a gente está num mês que é um marco, de prevenção, de combate ao câncer de colo de útero. Então, é um mês importantíssimo para a saúde da mulher. Então, para mim, vai ser um prazer estar falando aqui sobre um tema tão relevante. Doutora, duas perguntas em uma. Eu exagerei quando disse que, pode ser até o único câncer que tem 100% de prevenção e não seria tão danoso se não fosse um câncer de uma incidência que é muito grande em mulheres no mundo inteiro, doutora? Exatamente, Elias. Você, na verdade, não exagerou. O câncer de colo de útero, ele é um câncer, é o único câncer que ele é 100% prevenível, mas ainda assim, como você também ressaltou, é um câncer que tem uma grande incidência ainda nas mulheres. Ele está muito relacionado aos países subdesenvolvidos. Talvez por uma falha no mecanismo, no sistema de rastreio. Ele é o segundo câncer mais comum no mundo, nas mulheres. No Brasil, ele é o terceiro em incidência e o quarto em número de mortalidades. Então, é um número que ainda assusta a gente. E como você mesmo ressaltou e como eu venho aqui também ressaltando, um câncer que é 100% prevenível. Então, a gente tem que tentar identificar e ir driblando essas falhas, de prevenção do câncer do colo do útero. O INCA divulgou, em 2002, dados que ainda alarmam. Em 2002, foram um número de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero no Brasil e 6 mil mortes, Então, é um câncer que é 100% prevenível, mas ainda mata mulheres brasileiras. Olha só, o que é que acontece? O rastreio não é eficiente? Os exames que são mais acessíveis a essas mulheres mais vulneráveis, não só por uma questão econômica, mas por uma questão de educação também, uma questão cultural, esses exames eles terminam não sendo tão efetivos? Elias, na verdade é um conjunto de fatores, No Brasil a gente tem no Sistema Único de Saúde, a gente disponibiliza exames de prevenção, como por exemplo a citologia, é um deles que a gente pode encontrar com uma certa facilidade, no Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde, mas na maioria das vezes o que falta seria um sistema programado de prevenção. A gente observa, por exemplo, comparando com outros países onde os níveis de câncer de colo de útero são baixíssimos, praticamente erradicados, essas pacientes elas são convocadas a vir fazer a citologia. No Brasil, de uma certa maneira, a gente deixa esse sistema um pouquinho mais solto. A gente fala que a prevenção no Brasil é uma prevenção oportunista. Então, muitas vezes, a mulher vai no posto de saúde por outra queixa, ou até por uma queixa ginecológica, um corrimento vaginal, e a gente termina coletando a citologia dessa mulher para não perder a oportunidade. E uma mulher que está gestante, vai fazer seu pré-natal, já coleta a citologia. Então, acredito que deveria ser uma coisa mais fechada, um sistema mais de convocação realmente maior dessas pacientes, apesar de, como eu falei, haver uma facilidade dessas pacientes também estarem fazendo a citologia, que é um dos tipos de prevenção. Mas, como você também ressaltou, tem muitas vezes a questão cultural. Então, dependendo, a gente observa em certas áreas do Brasil, norte e nordeste, as mulheres são um pouco mais, principalmente as mulheres de idade mais avançada, mais receosas, tem um bloqueio maior para estar realizando o exame da citologia, que é o Papa Nicolau, que é um dos pilares da prevenção.
Bem, nós temos uma vacina para isso, não é, doutora? Exato. O que é que acontece? Eu sei que a gente atravessa um momento muito difícil para um país que sempre foi um exemplo para o mundo inteiro, dada a sua diversidade, o seu tamanho, as questões culturais, geográficas e tudo mais. Mas o Programa Nacional de Imunização Brasileiro sempre foi uma referência para o mundo. É uma referência mundial, né? E a gente atravessa um momento de descrença na vacina e as informações, gente, são as piores possíveis quando o assunto é a vacina do HPV. O que tem de, perdoe-me, de maluquice, de babaquice, idiotice e outros elementos, né, que nos levam à ignorância sobre o que de fato é a vacina e o que ela propõe, doutora. Isso. A vacina, ela é um dos tipos de prevenção primária, né, que a gente chama do câncer de colo de útero, que a gente sabe que 99% dos casos de câncer de colo de útero ele está relacionado com o HPV. Tá? Então, uma das formas de prevenção primária é evitar a exposição ao HPV. E uma das formas seria a vacinação. A vacina, como você mesmo também falou, está aí disponível no Programa Nacional de Imunização para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E muitas vezes a gente vê, às vezes, lotes que são descartados porque não são utilizados. Às vezes, um bloqueio dos próprios pais de achar que, porque estou vacinando, vou estar incentivando, minha filha é muito nova, com 9 anos, para tomar uma vacina de HPV. Mas a vacina é altamente eficaz, ela protege contra os 4 subtipos do vírus do HPV, principalmente o 16 e o 18, que é o que estão mais ligados ao câncer de colo de útero. Então, assim, a vacina é altamente segura e está aí disponível para toda a população pelo SUS, tá? E deve ser feita. E meninos e meninas de 9 a 14 anos faz parte do calendário vacinal e eles devem ser vacinados. Lembrando que nos meninos também, né, o HPV está relacionado ao câncer peniano. Outra prevenção também primária, fora a vacina, é a questão de orientação sexual também, né? Esse é um desafio, né, doutora? É um desafio. Porque as mulheres no Brasil, elas estão agora vivenciando liberdades. Entre as liberdades, a liberdade sexual. Exato. E cada vez mais cedo, mas não veio acompanhada com a discussão sobre formação de família, da necessidade do conhecer do próprio corpo, dos métodos contraceptivos, das seguranças que a gente precisa ter para não estar acessível aí às DSTs, às doenças sexualmente transmissíveis todas. Esse composto, ele veio, de uma certa forma, dilacerado. Exatamente. Então, é um desafio realmente para nós, profissionais de saúde, de uma maneira geral, para nós, ginecologistas, porque as meninas iniciam, nas meninas e meninos, as relações sexuais, né, a vida sexual ativa cada vez mais cedo. Então, há necessidade de uma conversa dentro de casa, com a família, com os médicos que acompanham, para que seja feita uma prevenção, né? Então, assim, meninas, muitas vezes a gente vê com vários parceiros sexuais. Eu também que atuo em maternidades, então a gente vê cada vez meninas muito novas, gestantes. Então, uma das partes de prevenção primária também é essa questão da educação sexual, né? Que a gente sabe que o HPV, ele é um vírus de contato. Então, do contato pele a pele, contato mucosa com mucosa. Então, uma prevenção sexual também é imprescindível, né? O uso do preservativo sempre, em qualquer situação, né? O que eu sempre aconselho. Olha, é preciso que a gente agora converse um pouco, doutora, sobre esse primeiro contato que deve ter essas meninas. Muitas vezes as mães não têm a orientação para dar, porque também não teve essa orientação no passado, era uma orientação muito mais cultural do que propriamente científica. E são meninas e meninos também dentro dessa discussão, que não sabem onde buscar essa orientação. Quando é que a gente deve ter esse contato para além da pediatria, de que são meninas e são meninos, mas que são mulheres, que são homens, que essa situação vai acontecer e não depende de crença, não depende de cor, isso não vai depender da região onde mora, doutora, vai acontecer. Vai acontecer. Muitas vezes, Elias, como você falou, essas crianças, né, adolescentes, eles não têm a abertura em casa para conversar
Então, o que é que a gente aconselha? Que o profissional de saúde, muitas vezes, ali numa consulta de pediatria, ele tem aquele feeling, tem aquela sensibilidade para tentar conversar, né, com o adolescente. Muitas vezes, a gente pergunta até se o adolescente quer ficar sozinho na consulta, para ter uma abertura maior. Tem pais que são um pouquinho mais resistentes. Eu, como atendo também meninas, crianças e adolescentes, a gente sempre orienta que muitas vezes, até antes da menstruação, venha para uma consulta ginecológica para a gente conversar, esclarecer dúvidas, e aí eu converso com a paciente, converso com a mãe, e a gente vai um pouco meio que desbloqueando, né? Tentando ter um acesso melhor para fazer essa orientação sexual. É claro que sem estimular, né? Mas a gente quer sempre enfatizar a importância de uma atividade sexual protegida, tanto para as ISTs, como também para uma gestação, né, indesejada, no caso das meninas. Bom, o HPV, ele vai passar um tempo sem agir, doutora, e depois vai agir. Eu fico imaginando aqui, porque o exame Papa Nicolau é um exame muito antigo. Isso. Apesar da sua eficiência, ele está normalmente associado, quando é positivo, a coisas que já estão em movimento. Uhum. A gente não tem nada anterior, quem sabe num rastreio de DNA, em algo que seja mais eficiente, para que a gente não esteja sempre numa condição de bombeiros, a gente vai sempre apagar um fogo que já se iniciou, doutora? Sim, sim. A colpostologia, né, como eu falei, ainda é um dos exames que a gente mais usa, né, na ginecologia, seria uma prevenção secundária, a citologia e a colposcopia, né, quando indicada. Só que a citologia, muitas vezes, ela já vai pegar, né, muitas vezes não, ela vai pegar já as alterações celulares causadas pelo HPV. Então, o HPV, a gente sabe que ele é um vírus que ele não tem uma viremia, então não tem como outros vírus, que a gente consegue diagnosticar ele em exames sorológicos, né, de sangue. Então, ele tem as fases. Ele tem a fase dele latente, que ele está ali, né, de uma maneira assim geral, falando para um melhor entendimento, ele está ali, mas ele ainda não apresenta sinais. Então, ele ainda não apresenta sinais nem numa citologia e nem numa colposcopia. Aí tem a fase subclínica, né, que seria a fase que a gente já consegue identificar a alteração celular causada pelo HPV, que aí a gente consegue identificar a alteração na citologia e na colposcopia. E já tem a fase clínica, que é quando a gente já visualiza também aquela alteração daquela lesão a olho nu, que já seria uma fase mais avançada do HPV. Hoje em dia tem o DNA para o HPV, né, que em outros países, por exemplo, ele faz parte já da rotina de rastreio do câncer de colo de útero, né? Em muitos países também é feito o co-teste, que se faz o teste do DNA HPV e a citologia. O teste do DNA HPV, muitas vezes ainda não tem alteração ali de citologia, de colposcopia, não tem alteração visível, mas ele é um exame que já mostra que tem ali o vírus do HPV. Então, é uma paciente que a gente já fica um pouco mais atenta. Na minha opinião, qual seria o ideal? O co-teste. Então, a gente continuar fazendo, né, a citologia oncótica, que, como o senhor mesmo falou, já é uma coisa de rotina e antiga, mas ainda é um exame bastante efetivo. E o DNA HPV também. Atualmente, a gente usa o DNA HPV em quais situações? Numa situação, por exemplo, que a gente avalia uma citologia que é inconclusiva. Então, às vezes, algumas alterações que não tem uma conclusão realmente, a gente usa o DNA HPV para ver se realmente ali tem alteração, né? Tem a presença do vírus HPV. Ou então em pacientes também pós-tratamento, pacientes que já fizeram tratamento para um câncer de colo de útero, já fizeram retirada de lesão, uma cauterização, e a gente faz também para avaliar se ainda há ali o vírus HPV presente naquela mucosa. Bom, quem tem e ainda não está tratando, qual é a evolução, doutora, inclusive do ponto de vista da sintomatologia? Isso vai doer? Aquelas verrugas que surgem são de fato de uma relação da existência do HPV? Como é que é isso, doutora? O tratamento vai depender muito, né, da sintomatologia do paciente. Por exemplo, as verrugas genitais, elas estão associadas com um subtipo de HPV, que é o 6 e o 11.
ao tratamento. Na maioria das vezes essas verrugas não são dolorosas, né? Elas ficam na região externa ali da região genital da mulher e na região peniana do homem, não são dolorosas, mas elas precisam ser tratadas muitas vezes com cauterização, certo? Às vezes acontecem recidivas, então daí a importância também de ficar acompanhando. Essas verrugas muitas vezes não são associadas com malignidade. Tá? O que a gente precisa se preocupar, num caso maior, em relação ao câncer do colo do útero, são as lesões propriamente ditas do câncer do colo de útero. Na maioria das vezes, essas lesões não causam sintomas, tá? O sintoma vai aparecer quando o câncer do colo do útero já está numa fase mais avançada. Então, por isso daí a importância também das mulheres procurarem o atendimento ginecológico e fazer o exame da citologia, mesmo sem sintomatologia. Tá? Porque aí tem as fases, tem as lesões precursoras do câncer. Então, nós temos as lesões de baixo grau e as lesões de alto grau, que são as lesões precursoras. Essas lesões a gente consegue tratar, cada uma com a sua nuance, vai depender do tipo da lesão, da idade da paciente. A gente vai tratar e ficar acompanhando, mas o intuito é diagnosticar precocemente, tratar essas lesões para que elas não cheguem a virar realmente um carcinoma, um adenocarcinoma de câncer de colo de útero, que aí sim já seria uma coisa que daria mais sintomas na paciente e já seria uma coisa mais avançada. E aí temos os tratamentos, né? Cirurgias, quimioterapia quando necessário, radioterapia também. Mas o que a gente quer com rastreio, com a prevenção, é que não chegue nessa fase. E o ideal é que a gente não chegue mesmo, né? Vacina, não é, doutora? Vacina, é o que eu sempre digo, é vacina, orientação sexual, prevenção sexual. A mulher está realizando a citologia, que é um exame que tem aí de fácil acesso, né, no SUS, está realizando a citologia anualmente. O Ministério da Saúde muitas vezes preconiza essa citologia a partir dos 25 anos, para mulheres em atividade sexual ativa. Só que cada paciente tem a sua nuance. Como a gente estava discutindo já aqui antes, as mulheres estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Então, as mulheres que iniciam a vida sexual com 15, só fazer uma citologia aos 25, né, já passou 10 anos ali, muitas vezes em contato com aquele vírus HPV. Então, cada paciente tem que ser avaliada. Mas o combo é esse. Prevenção sexual, vacina, citologia e um acompanhamento médico para conduzir as anormalidades quando elas apareçam aí nesse meio do caminho. Bom, doutor, então a gente vai deixar combinado aqui de que já que a gente falou de orientação sexual, que a gente vai falar aqui em uma outra oportunidade sobre métodos contraceptivos. O que é a pílula hoje? Gente, já foi tema de samba enredo em escola de samba. A pílula, isso já foi muito falado, isso na década de 70 era um horror, era uma confusão muito grande. Mas o fato é que, para além da pílula, avançamos. Tem DIU, tem uma série de outros elementos aí que a ciência coloca. Mas isso, nós estamos falando sobre gravidez. Nós não estamos falando sobre a defesa que você precisa ter para as doenças sexualmente transmissíveis. Exato. E tem muita gente preocupada com uma coisa, muita gente preocupada com outra, e tem gente que não está com preocupação nenhuma. Exato. E consegue ter as duas. E ainda consegue transmitir para o bebê na hora do nascimento. Exatamente. Então é preciso muito cuidado, doutor. É o que eu sempre friso. Preservativo, independente da situação, independente se a paciente usa anticoncepcional, se a paciente tem um parceiro fixo, né, um parceiro sexual fixo, preservativo é essencial em todas as situações, né, para a gente prevenir inúmeras doenças aí, né, que a gente observa que ainda são muito recorrentes no nosso dia a dia, infelizmente. Pois é, né? Como ter gravidez aos 9 anos, 10 anos, 11 anos, mas não é por conta da vacina, né, doutora? Tomei vacina e agora eu vou engravidar porque tomei vacina, isso é conversa. Com certeza. A gente vê com muita frequência, sabe, Elias? Crianças realmente, né, de 9, 10, 11, 12 anos, às vezes meninas de 15 anos numa segunda gestação, terceira gestação. Então, assim, é um problema de saúde pública realmente, que a gente tem que, como profissional de saúde, estar ali, estar conversando, estar fazendo a nossa parte, né, de educação sexual. Cuidando de crianças. Crianças cuidando de crianças, olha exatamente. Só, gente, é um tema importantíssimo. Como você falou, a pílula foi um marco de libertação, né, para a mulher, para que a mulher pudesse também trabalhar, tivesse autonomia de escolher realmente, né, quando que
que ia ter filhos, mas aí, ao mesmo tempo, vem essa questão da proteção sexual, né? Uma coisa não pode deixar a outra de lado. Doutora Laís, muito importante essa nossa conversa. Nesse mês de março, é o Março Lilás, é a discussão sobre prevenção ao câncer de colo uterino para homens, para mulheres, mas também para o câncer de pênis. Os homens, ainda tem uma série de homens sendo mutilados, perdendo parte e às vezes até integralidade do seu pênis, em face de um câncer que poderia ser prevenido sob o ponto de vista da própria vacina contra o HPV e sobre as outras formas, né, de se chegar ao câncer de pênis com a higienização, exato, por exemplo, exato, que é uma outra situação terrível, né? Como imaginar que alguém não vai fazer o asseio, né, dos seus órgãos genitais? Isso é algo que a gente precisa conversar. Ninguém conversou, isso virou muito tabu e ninguém fala sobre isso dentro de casa e as coisas terminam assim. Agradecendo aqui a doutora Laís Pereira Leite, médica ginecologista. Vem aí o Repórter CBN. Muito obrigada, Elias.